Você já se perguntou por que para alguns a vida parece um campo minado de lutas e escassez, enquanto para outros as bênçãos fluem como um rio inesgotável? Porque uns vivem presos em ciclos de dívidas e frustração, e outros, mesmo diante de crises, veem a prosperidade se manifestar de formas surpreendentes. Talvez você esteja exatamente aí agora, cansado de orar, de trabalhar duro, de semear e ainda assim colher apenas o vento. Você se sente invisível para as oportunidades, e as promessas de Deus parecem distantes, quase inalcançáveis. A verdade é que muitos cristãos vivem essa frustração silenciosa, acreditando que a prosperidade é para poucos, ou que é preciso uma fé sobre-humana para alcançá-la. Mas e se eu te dissesse que existe um código divino, um princípio espiritual tão poderoso que, uma vez ativado, é capaz de destravar as portas da prosperidade e da vida abundante em todas as áreas? Um segredo que não exige sacrifícios impossíveis, mas uma simples mudança de perspectiva e de ação. Nos próximos minutos, você vai descobrir a chave que Jesus ensinou, que os apóstolos aplicaram, e que transformou a realidade de milhares de pessoas ao longo da história. Um princípio que a própria ciência moderna começa a validar. Volte comigo ao início de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O universo não foi criado por um esforço físico, mas pela palavra enviada. João capítulo 1, versículos 1 a 3, nos revela que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. A palavra não é apenas som, é energia, é poder criador. Mas o que isso tem a ver com a sua vida hoje? Muitos de nós fomos ensinados a orar, a pedir, a suplicar. E não há nada de errado nisso. Mas existe um nível mais profundo de interação com o divino. Um nível que Jesus demonstrou e que a Bíblia revela: o decreto. Por que algumas orações parecem bater no teto, enquanto outras, ditas com a mesma fé, movem montanhas? A diferença não está na sua fé, mas na sua chave. Ninguém te ensinou a diferença entre a oração que pede e o decreto que envia, entre a palavra vazia e a palavra alinhada ao céu. Conheça a história de Ana, uma mãe solo que após anos de luta se viu afogada em dívidas e com um aluguel atrasado. Ela orava, jejuava, mas a situação só piorava. Em vez de pedir a Deus para resolver suas dívidas, ela fez algo radical. Colocou as contas sobre a Bíblia e, com lágrimas nos olhos, mas com uma nova convicção, declarou: Pai, eu envio a tua palavra sobre estas dívidas. Elas não voltarão vazias. Elas prosperarão na missão de serem quitadas em ordem divina. Eu decreto provisão inesperada e cancelamento justo. Em menos de uma semana, uma antiga cliente que ela não via há anos a procurou com uma proposta de trabalho irrecusável, que não só quitou todas as dívidas, mas abriu portas para uma nova fase de prosperidade. Ana entendeu. Não foi sorte, foi a palavra enviada. Ou a história de Carlos, um jovem que, apesar de ter tudo, vivia em uma profunda depressão e sem propósito. Ele se sentia vazio, sem esperança. Em vez de orar para Deus tirar a tristeza, ele começou a decretar sobre sua mente e seu futuro. Todas as manhãs ele declarava: eu envio a tua palavra sobre a minha mente. Toda tristeza e vazio se vão, e eu recebo um espírito de alegria e um propósito claro. Minha vida não volta vazia. Ela prospera na missão de glorificar a Deus e impactar vidas. Em poucos meses, Carlos não só se viu livre da depressão, como descobriu um novo talento e paixão, iniciando um projeto social que tem transformado a vida de centenas de pessoas. Sua vida, antes vazia, agora transborda propósito. Essas histórias têm um padrão divino. Nenhuma dessas pessoas era especial. Elas apenas aprenderam a enviar a palavra, não a recitar o medo. A chave oculta está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Agora preste atenção. Deus não disse a palavra que eu falar. Ele disse a palavra que sair da minha boca. Quando você declara a palavra dele, é a boca dele falando através da sua. É a voz de Deus ecoando no mundo físico e por isso ela não volta vazia. Deus vela pela sua palavra, não pelo seu medo ou preocupação. E o mais fascinante é que a ciência moderna,
através da neurociência e da física quântica, começa a confirmar o que a Bíblia já dizia há milênios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você declara a palavra com convicção, seu cérebro cria novas conexões neurais. Você muda sua estrutura interna e abre espaço para a manifestação externa. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O que se vê foi feito do que não é visível. Sua declaração é o observador espiritual que organiza o invisível para produzir o visível. Esta é a frase exata que transformou a realidade de Ana, Carlos e milhares de outros. Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação. Nomeie sua causa. Finanças, saúde, família, trabalho, e ela não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Leia de novo, mas agora, deixe cada palavra penetrar em seu espírito. Quando você declara isso, você está lembrando ao mundo espiritual que há uma lei divina em operação. É como selar um contrato com o próprio céu. Prospera significa avança, rompe barreiras, produz frutos, cumpre o propósito, retorna multiplicada. Agora, vá aos comentários e escreva: a palavra de Deus não volta vazia sobre a minha vida. Não escreva correndo. Respire fundo. Feche os olhos por 3 segundos, sinta a presença de Deus e escreva como quem assina um contrato espiritual. Porque no momento em que você declara isso com fé, o céu registra e a palavra começa a trabalhar a seu favor. E se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais revelações que vão destravar sua vida.